Olá, irmãs e amigas, bem-vindas a mais um vídeo da semana, este vídeo da semana 11, o último vídeo do estudo da Êxodo parte 1. E esperemos que estejam a gostar de receber estes vídeos e de nos poder ver e de também poder ajudar um bocadinho à distância que nós somos obrigadas a manter agora umas das outras e não podemos estar juntas fisicamente na igreja, mas podemos estar juntas em oração, em meditação, leitura da palavra, o estudo. E já sabem que podem sempre falar connosco, contatar-nos através do mail de mulheresdalapa@gmail.com para qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, está bem? Então eu quero começar esta semana, como costumamos começar sempre, com um atributo de Deus, com a leitura da palavra e com a oração em relação a esse atributo. O atributo que eu queria esta semana destacar de Deus é o facto de Deus estar sempre presente, ser um Deus omnipresente, como nós costumamos dizer na igreja, o facto de Deus estar sempre presente. Não há nada que escape ao conhecimento de Deus, não há nada que escape, não há um sequer pormenor que acontece no mundo que Deus não saiba, que Deus não esteja a controlar, ou que esteja fora do seu conhecimento e do seu controle. E Deus está sempre presente e por isso nós podemos ter a certeza de que temos o seu auxílio sempre. E eu acho que isso é uma coisa importante para nós agora, durante estes dias tão incertos, em que nós não sabemos quando é que isto vai acabar, não sabemos o porquê de muitas coisas estarem a acontecer. Acho que é importante nós lembrarmos isto, que mesmo quando não parece que é assim, como por exemplo estes tempos, é fácil nós às vezes duvidarmos mais nestes tempos, mesmo quando não parece que é assim, Deus está sempre, sempre, sempre no controle e sempre ali para nos poder ajudar e auxiliar com as nossas preocupações. Para muitas de nós, estes tempos podem estar a ser desafiantes nesse sentido, em que nós sentimos Deus pouco atento, se calhar, às nossas tribulações e àquilo que se está a passar mesmo em relação ao resto do mundo, ao nosso sofrimento, e quase que pode dar a ideia que algo está a escapar das mãos de Deus, não é? Que Deus tem o controle das coisas, mas depois quando acontecem estas crises mundiais até, parece que Deus perde o controle. E, e agora que terminamos o estudo de Êxodo e que pudemos na semana 11 fazer uma reflexão ao longo dos primeiros 18 capítulos de Êxodo, podemos ver que nada, em momento algum, escapou ao controle de Deus, certo? O destino do povo esteve sempre no controle de Deus, e assim como o nosso destino está sempre no controle de Deus. Tudo aquilo que nos acontece, não há um fio de cabelo que caia sem que Deus saiba, sem que Deus permita, e é uma coisa que transcende o nosso entendimento, não é? Como é que nós que mesmo assim já nos sentimos muito omnipresentes por termos, por exemplo, a internet e podemos saber notícias do outro lado do mundo assim, muito facilmente. Nós não sabemos tudo nem nada que se pareça, principalmente não sabemos a razão de algumas coisas estarem a acontecer. Então, apesar de haver muitos versículos na Bíblia que falam sobre o facto de Deus estar sempre presente, eu escolhi ler o Salmo 46 e peço que possam depois também meditar no Salmo e deleitarem-se também nele e nas palavras dele, no facto de Deus ser providenciador de tudo e ser o nosso auxílio. Portanto, eu vou ler. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetua na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aqui vamos orar sobre estas certezas que temos, está bem? Eu vou orar. Deus Pai, é tão bom nós podermos encontrar na Tua Palavra a prova daquilo que nós sabemos sobre Ti, mas que o nosso conhecimento e o nosso entendimento não consegue chegar lá muitas vezes, Senhor, principalmente em momentos de ansiedade, como estamos a viver agora. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás presente, Tu és bem presente na nossa dificuldade, Tu não estás distraído, Tu não estás sem o controle de tudo o que está a acontecer, Tu permitiste estes tempos e Tu estás a controlar tudo, Senhor. Nós podemos confiar nas Tuas promessas e nós podemos confiar na Tua providência, Senhor. Foste Tu que nos ajudaste até agora, és Tu que nos vais ajudar sempre, Senhor. Por isso nós queremos descansar em Ti, queremos lembrar-nos que Tu és o nosso refúgio, Tu és o único sítio seguro onde nós podemos descansar, o sítio onde nós podemos encontrar paz para estes tempos, mesmo sem encontrar as respostas em tudo, Senhor. Não nos faças cair na tentação de achar que só percebemos a forma como Tu cuidas das coisas se percebermos a razão para tudo. Mas não, Senhor, ajuda-nos a saber descansar em Ti mesmo sem percebermos a razão de todas as coisas, Senhor. Vai trazendo à nossa mente e ao nosso coração aquilo que nós precisamos de entender durante estes tempos, Senhor. Que Tu possas abençoar a vida de todos os que estão a sofrer com estes tempos difíceis, que Tu possas ser o refúgio e a proteção de todos, Senhor, daqueles que já confiam em Ti, daqueles que ainda não Te conhecem e que agora podem estar a começar a procurar-Te no meio do desespero, Senhor, que Tu os ouças como ouves sempre, que Tu nos ouças a nós como ouves sempre. Obrigada, porque nós podemos olhar para a Tua Palavra e ver como Tu cuidaste do povo e estudar esses pormenores, e podemos também olhar para a nossa vida e ver como Tu cuidaste de nós até aqui e estás sempre a cuidar, cuidaste da humanidade até aqui, Senhor, e estás sempre a cuidar. Por isso eu Te peço que Tu possas continuar connosco, Senhor, bem presente. Ajuda-nos a lembrar que Tu és presente em tudo, Senhor, constantemente presente, presente de uma forma plena e abrangente, Senhor. Por isso Te pedimos que Tu nos ajudes a confiar em Ti nestes tempos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Olá, todas as semanas nós temos tido o privilégio de orar pela Mulher da Semana e esta semana nós vamos orar pela Larissa. A Larissa ela é casada com o Filipe e eles são membros da nossa igreja, são um jovem casal. Os motivos de oração da Larissa são os seguintes. Ela pede para que Deus guarde o seu coração de toda a ansiedade e a falta de confiança nele. Ela pede para que ela descanse no cuidado de Deus com a sua família e a família do Filipe, o seu esposo, no Brasil, especificamente pela sua sogra, que é enfermeira. E nós não temos cessado de orar pelos profissionais de saúde da nossa igreja e nós vamos hoje incluir a sogra da Larissa. A Larissa quer agradecer pelo cuidado de Deus, que mesmo em meio à crise, ela consegue ver o seu cuidado nos detalhes. E antes do horário eu queria ler um versículo, 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades em oração. Oremos pela Larissa. Senhor, nosso Deus e Pai, eu Te agradeço
por mais um dia de vida que Tu nos dás. Apesar de ser em tempos difíceis, em tempos de ansiedade, em tempos de medo, em tempos de incógnita, eu Te agradeço porque Tu nos dás vida e Tu nos tens dado tudo aquilo que precisamos. Obrigado, Senhor, pela vida da Larissa. Obrigado pela vida do Filipe, o seu esposo, Senhor. Eu peço-Te, ó Deus, que Tu os possas abençoar, ó Pai. Neste momento em que estamos a viver um momento diferente em nossas vidas, que Tu os possas sustentar, que Tu os possas confortar, que Tu possas falar com eles, estar em seus corações e que eles possam saber, Senhor, que Tu estás a cuidar deles. Queremos Te agradecer, Senhor, porque em meio a esta crise a Larissa tem visto, tem experimentado o Teu cuidado nos detalhes, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por isto, pelo Teu cuidado, pelas Tuas bênçãos, em tudo, tudo, tudo em nossas vidas, Senhor. E eu Te peço que o Teu Espírito Santo possa nos lembrar e lembrar a Larissa destas verdades, que os nossos olhos possam estar atentos a todos esses detalhes maravilhosos do Teu cuidado sobre nós, ó Pai. Nós queremos lançar sobre Ti as nossas ansiedades e as ansiedades da Larissa, Senhor. Ajuda a Senhor com as suas ansiedades, ó Pai. E que ela possa confiar cada vez mais e mais em Ti, Senhor. Traz-lhe à memória, ao seu coração, Senhor, a Tua palavra. Que ela possa confiar em Ti, Tu que és o nosso pastor. E que não deixes que nada nos falte, nem a Tua paz, nem o Teu conforto, mesmo durante estes momentos, Senhor. Protege a Larissa, protege o Filipe, Senhor, durante estes tempos. Cuida deles, Senhor, da sua saúde, dos seus corações, das suas emoções, ó Pai. Eles estão aqui, eles moram longe da sua família que está lá no Brasil, ó Pai. E a Larissa pede pela sua família no Brasil, pede pela família do Filipe lá no Brasil, especificamente, Senhor, a Larissa pede pela sua sogra que é enfermeira, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia da vida dela, Deus. Quando ela estiver a cuidar dos doentes, Senhor, que ela possa cuidar com amor, que ela possa cuidar, Senhor, com a Tua paz e que, Senhor, ela possa saber, Senhor, que Tu estás a cuidar dela, que Tu estás a protegê-la. Ó Senhor, protege, não a deixes, Senhor, ficar doente, Senhor, mas cuida dela para que ela possa cuidar de muitas pessoas que precisam tanto durante estes dias, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos consola e que nos dá a certeza, Senhor, que nós podemos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque Tu já tens cuidado de nós. Tu cuidas de nós a cada momento, até mesmo quando não percebemos ou quando nos esquecemos. Mas Tu não esqueces, Senhor, Tu estás ali e cuidas de nós, ó Pai. E cuidas da Larissa, do Filipe e das suas famílias no Brasil, ó Deus. Protege a Tua serva, a Tua filha, o Teu filho, Senhor. E cuida deles, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãs e amigas. Agora vamos continuar este tempo e vamos dedicar agora algum tempo a orar pelo nosso país e pelo mundo. E temos alguns motivos pelos quais podemos orar. Podemos orar por aqueles que se encontram doentes, que estão a passar por esta doença do coronavírus, orar pelas suas famílias, pelas famílias daqueles que já perderam também pessoas por causa desta doença, que Deus possa confortar os seus corações. Também podemos lembrar aqueles que já antes do coronavírus passavam por uma situação de doença e que nesta altura têm muito receio de continuar os seus tratamentos no hospital, com medo de poder serem infectados.
Então, podemos ao longo desta semana lembrar todos aqueles que estão doentes, que Deus possa trazer paz aos seus corações, que possa curar e que possa guiar estas pessoas. Também podemos orar pelos profissionais de saúde, aqueles que nós conhecemos, que estão nos hospitais, que se sentem cansados, também agora, nesta altura, com mais trabalho, que vamos lembrá-los a eles, às suas famílias, que muitas vezes estão muito tempo longe, e para que Deus os proteja também e impeça que eles possam apanhar este vírus ou até levar esse vírus para as suas casas. Vamos orar pelos governadores do nosso país, o presidente, o primeiro-ministro, a ministra da Saúde, todos esses vamos orar por eles e pelas decisões importantes que eles têm para tomar. Queria também lembrar que podemos orar pelos países que são pouco desenvolvidos economicamente e que já normalmente passam por dificuldades e que agora vêm-se também perante esta pandemia e com poucos recursos económicos, que também os nossos líderes e a Europa e todos os outros países mais ricos que possam ajudar estes países mais pobres a superar esta pandemia que é global. Vamos lembrar as pessoas que estão a passar por dificuldades económicas, muitas que já perderam os seus empregos ou que vêm os seus salários reduzidos, que passam por dificuldades. Lembrá-los e estarmos também atentos que nós possamos mostrar a misericórdia de Deus e a sua generosidade também, sendo generosos com aqueles que não têm nada neste momento. Vamos orar pela nossa igreja, pelos líderes, por toda a comunidade, que apesar de não podermos estar juntos fisicamente, que possamos estar juntos em oração, em união, num espírito de gratidão e de louvor a Deus. E vamos também orar por os nossos amigos que não conhecem Deus, que estão desesperados, muitos deles, sem esperança, no meio com incerteza, com medo, que Deus possa se revelar a eles também, que nós possamos ser instrumentos usados para falar a outras pessoas que ainda não conhecem Deus. Vamos agora orar. Pai querido, muito obrigada, porque és um Deus presente, Senhor. Obrigada porque sabemos que em Ti podemos encontrar refúgio, podemos encontrar consolo, Senhor, porque temos medo das circunstâncias que vivemos, mas sabemos que Tu és o nosso Pai, que estás atento àquilo que os Teus filhos estão a passar, Senhor, e que só Tu nos podes socorrer neste momento de aflição, Senhor. Deus, Te quero lembrar neste momento todos aqueles que sofrem por esta doença, Senhor. Lembrar-te todos os que estão a passar por ela, por os seus familiares, Senhor, que muitas vezes se veem impedidos de contactar com os seus queridos que estão doentes, Senhor, por aqueles também que já perderam familiares por causa deste vírus, Senhor. Ó Deus, que Tu possas trazer consolo, Senhor, que possas trazer esperança à vida daqueles que já perderam todas as esperanças, Senhor. Queremos lembrar todos os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, Senhor, que se encontram a lutar
ah, perante esta pandemia, Senhor, que estão cansados, que trabalham horas e horas a fio, Senhor, para poder salvar vidas, Senhor. Ajuda todos estes médicos, dá-lhes sabedoria, dá-lhes também palavras encorajadoras para os cuidados que vão prestando aos doentes, Senhor, e que eles possam encontrar, acima de tudo, em Ti, o médico dos médicos, Senhor. Que possam encontrar a paz, conforto, segurança, Senhor, em Ti, sabendo que és Tu que estás a guiar todas as coisas, Senhor. Usa-os, Senhor, também para a Tua glória. Que muitas pessoas possam ser curadas através do trabalho destes médicos, Senhor. Lembramos-te os familiares, Senhor, destes profissionais, que Tu possas proteger, impeças que todos estes profissionais de saúde também possam levar o vírus para casa, Senhor. Eles têm medo também destas circunstâncias, Senhor, mas dá força e coragem a todos os médicos para enfrentarem esta situação, a todos os profissionais que estão nesta linha da frente a salvar vidas, Senhor. Te queremos lembrar também os nossos governantes, Senhor. Dá-lhes sabedoria que venha de Ti, para que eles possam tomar as decisões de acordo com aquilo que é o melhor para todas as pessoas. Dá-lhes sabedoria para gerirem esta situação de incerteza, Senhor. Conhecimento vindo de Ti e que também essa sabedoria seja para benefício de todas as pessoas, Senhor. Te queremos lembrar os países menos favorecidos economicamente, Senhor, que já ultrapassam dificuldades diariamente e que agora se vêem perante esta pandemia, Senhor. Ajuda-nos também a podermos ajudar, Senhor, as autoridades do nosso país, da Europa, de todo o mundo, poderem ser com estes países que têm menos recursos para socorrer a sua população, Senhor. Te pedimos misericórdia para eles, Senhor, para os nossos irmãos que também passam sofrimento, Senhor, nesta altura. Te quero pedir ainda, Senhor, por aqueles que, pela nossa igreja, Senhor, pelos nossos líderes, dá-lhes sabedoria também para dirigir a igreja neste momento difícil, Senhor, que os possas ajudar a terem discernimento daquilo que é a Tua vontade, possam ajudar toda a comunidade, Senhor, também a ultrapassar todas as dificuldades que agora têm pela frente, Senhor. Ajuda-nos a todos nós a sermos igreja neste momento que não podemos estar juntos, que gostávamos de poder estar juntos fisicamente, Senhor, mas ajuda-nos a que possamos juntos louvar-te, orar, Senhor, passarmos tempo em meditação na Tua palavra, Senhor. Nutre as nossas almas, Senhor, agora neste momento que estamos nas nossas casas, Senhor. Te queremos ainda lembrar os nossos amigos que ainda não conhecem Jesus, Senhor. Lembrar-te aqueles que estão desesperados, Senhor, sem alguma esperança, que Tu possas ser a esperança deles, Senhor, que eles possam encontrar-te, que nós possamos ser usados por Ti para falar aos nossos familiares, vizinhos, amigos queridos, Senhor, que Tu és a nossa única esperança, Senhor, e que também neste momento de dificuldade pela qual nós passamos, podemos encontrar refúgio e segurança em Ti.
Nós te pedimos todas estas coisas em nome de Jesus. Amém. Olá, vamos então para a nossa última semana do estudo de Êxodo. É uma semana um bocadinho mais pequenina, tem apenas 3 perguntas, que no fundo fazem um apanhado de todo o estudo. Eu vou começar então por falar apenas da primeira pergunta, que fala sobre aquilo que nos marcou mais neste estudo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tive dificuldade em dizer apenas uma coisa, por isso eu tenho 3. E vou tentar resumi-las. A primeira coisa foram algumas personagens secundárias que eu pessoalmente nunca tinha dado a atenção devida, e que neste estudo, por irmos mais a fundo no caráter delas, no exemplo e no efeito que isso tem para a história do povo, chamaram mesmo muita atenção, e principalmente por causa de alguns traços que elas mostram enquanto pessoas que seguem a Deus. Então, a começar por Sifra e Poá, logo no 2º capítulo, que são aquelas parteiras que salvam os bebés israelitas da mão do faraó, mostram um coração totalmente fiel a Deus, e mostram que temem muito mais a Deus do que ao Deus do povo dela, que seria então o faraó. E isto para mim é um exemplo mesmo muito bonito de como Deus escolhe pessoas, mulheres que à partida não se está à espera. A história é giro, porque a história do Velho Testamento e mesmo a genealogia de Jesus está cheia destas pessoas que não seriam a escolha mais óbvia para serem os heróis da história. E de facto, o Sifra e Poá são pessoas assim, que mostram uma coragem e uma fidelidade que acaba até por ser maior do que aquela que depois vamos ver no próprio povo de Deus. E então este caráter, este traço de fidelidade destas 2 parteiras a mim marcaram-me especialmente. Depois também o louvor de Miriam. Miriam é a primeira pessoa a reconhecer aquilo que Deus faz quando salva Moisés, mas também é a primeira a reconhecer quando Deus salva o povo de Israel. E este louvor, esta prontidão do louvor de Miriam é também um exemplo para mim. A forma como ela não só se prontifica e tem a ousadia de louvar e arrastar outros com ela, e a forma como ela o faz mostra realmente onde está a sua alegria. E eu peço a mesma coisa, para que Deus me encha deste louvor, que eu possa ser mesmo pronta a ter um louvor que seja assim como Miriam. E por fim, é quase um pormenor aqui nesta história, que é a forma como Josué está pronto para a luta porque confia em Deus. Isto é realmente um pormenor nestes 18 capítulos, mas sabemos a importância que Josué vai ter na história do povo. E vemos aqui já o sinal do caráter deste que vai ser um futuro líder do povo. Moisés envia Josué para lutar contra Amaleque, que ataca o povo de uma forma bastante injusta. E estamos a falar do povo que está cansado, ou seja, esta batalha olhos humanos podia ter sido vista já como perdida. E Josué não pestaneja, Josué vai para a luta e ele está lá na frente da batalha com os homens que escolheu. E sim, eu peço a Deus por esta confiança de Josué também. Pronto, então estas foram as personagens e os traços de caráter que me chamaram a atenção. Depois, a segunda coisa que eu levo comigo é a mudança de Moisés. Nós temos Moisés que tem um primeiro encontro com Deus na sarça ardente, cheio de si, em que as suas fraquezas ditam a última palavra sobre as suas ações,
praticamente, não é? Em que ele está sempre ali numa luta com Deus, em que não sou capaz, porque eu não tenho isto, porque eu não sou aquilo. E vemos do que é que o seu coração está cheio, não é? E que ele está cheio de si próprio. E depois temos este último episódio com Jétro, que não, para mim, mostrou mesmo a transformação de Moisés. Moisés é confrontado com as suas fraquezas, mas perante as suas fraquezas, a sua atitude é completamente diferente. Então temos um Moisés humilde, que recebe as indicações de Jétro, que diz o que é que ele não está a fazer bem, o que é que ele deve fazer, e não temos em nenhum momento Moisés a defender-se, a justificar-se, a fazer mais ou menos o que lhe foi dito. Não, temos um Moisés realmente humilde, que lida com as suas fraquezas dessa forma. E então, para mim, isto foi algo forte também, de ver como o Moisés é santificado neste processo, e algo que eu também peço para que Deus trabalhe em mim. E por fim, o tema então do sofrimento. O sofrimento enquanto parte do decreto que Deus tem para o seu povo, para o melhor que Deus tem para o seu povo. É um tema difícil, mas é um tema que ele é transversal a toda esta história. Eu acho que é difícil de ignorá-lo. Mais do que ignorá-lo, é difícil de não querer abraçar esta verdade sobre Deus, sobre a nossa vida, de que, independentemente das circunstâncias em que nós vivemos, Deus está a trabalhar para o nosso bem através dessas circunstâncias. E porque essas circunstâncias fazem parte da vontade perfeita e, para nós, muitas vezes incompreensível de Deus. E isto ajuda muito nesta fase que estamos a viver enquanto igreja, enquanto mulheres, enquanto pessoas quase do mundo inteiro, não é? Nesta circunstância de flagelo, e saber que, como a Mariana já disse no início, Deus tem controle sobre todas as coisas, e mais do que isso, isto faz tudo parte do seu plano perfeito. E então o meu papel nisto deve ser de louvá-lo, deve ser de ser fiel, como Sifra e Poá, deve ser ter a confiança de Josué, deve ser ter a humildade de Moisés, e ver aqui um exemplo mau do povo que está constantemente quase cego, não é? A bondade de Deus e as coisas incríveis que Deus está a fazer através das dificuldades à volta, e aprender de facto a não fazer isto e a ter este coração muito mais pronto de seguir e de trazer alegria e ânimo numa altura que pode ser difícil aos nossos olhos, mas que sabemos que Deus está a usar para o nosso melhor. Obrigada. Obrigada, Sara. Então vamos à pergunta 2. Diz: desafiámos-te durante o curso deste estudo a procurar Cristo nas palavras de Moisés. E dá a referência de João 5, 46, 47. Reflete sobre o terreno que cobrimos e anota abaixo quantas vezes te lembras de que o encontramos aqui, em diferentes instâncias, e já lá vamos. Vamos ver então o que diz João 5, 46 e 47. Diz Jesus, são as palavras de Jesus: porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, para Jesus era muito claro: quem cria naquilo que Moisés tinha escrito tinha que crer também nele, naquilo que ele lhe estava a dizer. Mas vamos então seguir aqui os passos que a autora propõe. Na história de infância de Moisés, onde é que nós encontramos Jesus? E nós vimos que encontramos, por exemplo, logo no nascimento, porque há um nascimento de um simples bebê que cumpre um propósito muito maior. Depois há também aquela perseguição pela parte de um líder mau, no caso do faraó, no caso de Herodes, mas há um bebê que, apesar dessa perseguição, se salva de um modo miraculoso. Depois, na parte do ministério singular de Moisés a favor do povo de Israel, encontramos várias coisas, várias ligações com Jesus. Por exemplo, tendo uma posição de privilégio entre a classe dominante, Moisés sentiu-se compelido
de um modo imperfeito, também vimos isso, é certo, a salvar os que eram oprimidos, e com isso perdeu a sua posição de privilégio e foi humilhado ao tornar-se pastor, que era a mais desprezível, a mais suja das criaturas aos olhos dos egípcios. Quanto a Cristo, como é que isso pode ser equacionado? Diz, por exemplo, em Filipenses 2, 5 a 7, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então encontramos aqui a ligação. Depois, Moisés primeiro é recebido com muita desconfiança por parte do povo, claro. Vemos isso, por exemplo, na própria reação que o hebreu teve quando foi repreendido por estar a lutar com outro hebreu. Quando foi repreendido por Moisés, ele diz-lhe: quem te fez juiz sobre nós? Do mesmo modo, Jesus também viu a sua autoridade questionada de muitas maneiras, inclusivamente quem te deu poder para perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados, enfim, só para dar um exemplo. Depois, Jesus, assim como Moisés, também foi recebido com estranheza pela sua proveniência. Por exemplo, lembram-se de Natanael, que fez a pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E os hebreus também estavam muito desconfiados daquele Moisés. Depois há uma espécie de lua de mel com Moisés e também com Jesus. Por exemplo, em relação a Moisés, vemos no final do capítulo 4 que há aquele louvor espontâneo a Deus pelo que ele fez através de Moisés. E Jesus também lhe acontece isso, por exemplo, até o final quase do seu ministério. Ele é aclamado com hosanas, e ainda agora celebramos o Domingo de Ramos, à entrada de Jerusalém. E era tido por um grande rabi por muitos, se calhar alguns que depois escolheram Barrabás em vez dele mais tarde, quem sabe. Depois, vemos que, por estes vários exemplos, então, e seriam mais, a autoridade de ambos é rejeitada várias vezes. Na história das próprias pragas, Moisés faz milagres vários que mostram que Deus tem autoridade sobre a natureza, a doença e a morte. E Jesus fez a mesma coisa e exatamente na mesma ordem. Na história da Páscoa e do próprio Êxodo no deserto, Moisés liberta o seu povo do jugo da escravidão pelo sangue, na história da Pessah, aquela passagem do anjo da morte que não entrou em nenhuma das casas que tinha o sangue sobre a ombreira, e depois pela água no Mar Vermelho. Do mesmo modo fez Cristo, libertou-nos da escravidão pelo seu sangue e pela água. Moisés intercede pelo seu povo, de braços estendidos, no cimo de um monte, com muita dor e sacrifício próprio, entre dois homens, dando assim a vitória ao povo de Deus contra um inimigo que o atacou pela retaguarda, pela calada, pela parte fraca, e que provavelmente achou, a determinada altura, que ia dar cabo de Israel naquele deserto. E lembram-se da tentação de Cristo, aconteceu no deserto? Provavelmente o diabo também achou que o tinha apanhado, bem apanhado naquela instância. Na história da viagem ao Monte Sinai, Moisés faz do amargo doce em Mara e Cristo também fez de um cálice muito amargo algo muito doce para nós, que é a vida eterna. Depois Moisés cuida do povo com o pão do céu, a água da vida e o descanso. E tudo isso nos remete para Cristo, o nosso pão do céu, a nossa água viva e o nosso descanso, o nosso Shabat. Pois mesmo enquanto o povo se queixa, resmunga e até se torna quase violento com Moisés, ainda assim ele os enche de tudo o que necessitam e ainda mais. E lembramos daquele episódio da água a jorrar da pedra que foi ferida pelo cajado de Moisés. Tudo são imagens da crucificação de Cristo. Por tudo isto e muito mais, Jesus disse então que quem cresce nos escritos de Moisés também teria de crer nele. O livro do Êxodo é mencionado mais de 100 vezes no Antigo Testamento e muitas vezes no Novo Testamento. Porquê? Porque nós precisamos de ser lembradas. Vejam o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 1 a 6. Diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura. Outras traduções dizem, por exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então os israelitas precisavam deste exemplo de Êxodo para serem lembrados. Porque é difícil, não é? O ser humano tem tendência para esquecer. É tão fácil. Também nós precisamos de ser lembradas de que somos filhas de Deus. Já não somos escravas. Somos filhas. E de que Cristo pagou o preço e, portanto, nós agora somos mesmo livres para não pecarmos, somos livres para obedecermos ao Espírito de Deus
E temos que nos lembrar constantemente que somos amadas por Deus. Devemos sempre lembrar este amor. E devemos lembrar-nos também de onde viemos, de onde Ele nos resgatou e para onde vamos, qual o nosso destino, a nossa terra prometida. Então nunca é demais fazer notar que se Moisés foi um mediador imperfeito no seu ministério, Cristo é o nosso perfeito mediador. Este papel que só Cristo podia ter cumprido, este papel de mediador perfeito, cabe a Cristo apenas. É o nosso mediador. A Ana vai ficar connosco para vos guiar na pergunta 3. Obrigada. Vamos fazer a pergunta 3. É a última pergunta deste estudo do primeiro parte do êxito. Pergunta 3 tem uma resposta pessoal. É para ajudar cada um de vocês a voltar a pensar sobre o teu crescimento ao longo deste estudo. Realmente esta pergunta fala mais sobre a nossa libertação do pecado. E acho que para realmente pensar sobre esta, temos de pensar sobre Jesus. E já fizemos o exercício da pergunta 2 de apontar e ver como este estudo de êxito e a vida de Moisés e do povo Israel aponta sempre para Jesus. E nós não estamos a pensar sobre uma escravidão física, mas espiritual. E com Jesus, nós não precisamos continuar a ser escravos dos nossos pecados, porque somos filhos de Deus e podemos viver assim. Então, para ajudar vocês nesta meditação, neste reflexo do estudo, quero dar só alguns encorajamentos, alguns versículos para ajudar. O primeiro é Gálatas 5:1 e diz: Cristo libertou-nos para sermos realmente livres. Portanto, permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. Nós temos a tendência, como o povo de Israel, a sempre voltar às memorações, a voltar a pensar que qualquer parte da nossa vida antes era melhor do que este momento em que estamos a viver, do que este crescimento. Às vezes nos queixamos quando Deus está a abrir uma oportunidade para nós crescer porque custa e é difícil. Mas temos de lembrar que nós não somos escravos, somos filhos e Deus quer coisas boas para nós. Coisas boas no sentido de Ele quer sempre que nós estamos a crescer e a aprender mais sobre Ele e viver mais livres. Então, quando vocês estão a pensar sobre esta, quero encorajar-vos para ler Romanos 8, o capítulo inteiro, 6 e 8, capítulo 6 e 8 fala muito sobre este assunto de viver livre de pecados. Claro que nós somos no processo de santificação e não vai ser de um dia para o outro que nós não vamos voltar a pecar, mas neste processo de santificação podemos ganhar mais conhecimento e realmente mais coragem para confiar em Deus e deixar estes pecados atrás de nós. O último versículo que quero deixar com vocês é Romanos 6:23. Com efeito, o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigada. Chegamos então ao fim do nosso estudo do livro do Êxodo, parte 1. E eu sou particularmente grata a Deus por esse estudo que fizemos e foi de tão grande aprendizado. A partilha com as irmãs foi muito edificante, o nosso tempo de oração. E esse caderno de estudos ele termina também com uma proposta de oração.
Agradece a Deus porque desde as primeiras páginas da sua palavra a libertação era claramente o que ele tinha em vista. Pede-lhe que te dê olhos para ver como as palavras de Êxodo elucidam e enriquecem as palavras do restante das Escrituras. Confessa a tua grande necessidade dele de libertação da escravidão do pecado. Agradece-lhe por ter sido feita uma provisão para essa necessidade na pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus, a água viva, o pão da vida, a rocha eterna. Então eu vou terminar com essa oração. Deus Pai, muito obrigada por ter providenciado esse estudo para o nosso aprendizado, para que os nossos corações e a nossa mente tivessem esse entendimento de quem o Senhor é, de quem o Senhor quer se revelar nas Escrituras, através de toda a história desse povo, Deus, com a qual nós nos identificamos. Ali nós podemos também identificar os nossos pecados e nos arrepender de cada um deles, Deus, e perceber que o Senhor realmente é o nosso libertador, o nosso grande providenciador, Deus, não só em tempos de aflição, mas nós queremos ter essa clareza, Deus, de que o Senhor é o nosso Salvador, Deus, e através de Jesus Cristo providenciou essa libertação para nós, e nós não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos mais, Deus, andar errantes e escravos desse pecado, Deus. Nós somos libertos por Ti. Nós queremos viver em conformidade com a Tua Palavra. Por isso, ajuda-nos, Deus, a absorver essas lições e não só, Deus, para agora, mas que elas sejam sempre relembradas em nossa mente, Deus, no nosso viver. Que o Senhor possa trazer, Deus, a clareza das Escrituras para nós. Obrigado, Deus, porque em todas essas Escrituras, em toda a Tua Palavra, Deus, nós reconhecemos Jesus Cristo, Deus, o pão do céu que o Senhor nos enviou, que nos alimenta, Deus. O Senhor não só providencia o nosso alimento físico, mas também o alimento que nunca perece, Deus. E nós somos gratos por isso, Deus. Nos ajuda a cada dia a sermos melhores servos, Deus, e através das nossas vidas nós testemunharmos, Deus, dessa grande libertação e desse Deus providenciador que nós temos, em quem nós confiamos. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Olá a todas. Terminamos assim o nosso estudo de Êxodo e então cabe-me a mim trazer-vos a novidade daquilo que iremos fazer de seguida, qual é o estudo que iremos fazer de seguida. Quem recebe a nossa newsletter já sabe aquilo que iremos fazer e se querem receber a nossa newsletter basta enviarem um e-mail para mulheresdalapa@gmail.com e irão receber assim uma newsletter com todo o conteúdo e informações sobre as Mulheres da Lapa, sobre o nosso ministério e aquilo que estamos a fazer a cada semana e por isso passar já então a dizer o que é que vamos fazer de seguida. Então, vamos aproveitar este material que é do Ministério Benditas e são 20 meditações na carta aos Hebreus. Algumas das nossas irmãs que fazem parte da liderança, a Stella e a Ana Ruth Cavaco, participaram neste mesmo caderno, na execução deste mesmo caderno. E então a nossa ideia é usarmos este material e a cada quarta-feira irão ser lançadas algumas questões para serem respondidas a cada semana. Nós iremos meditar em duas passagens e duas meditações e iremos fazer algumas questões relacionadas com essas duas meditações por semana. E depois iremos fazer, à semelhança daquilo que fizemos com o Êxodo, um vídeo a cada semana para responder então a essas questões. Informar que na próxima quarta-feira iremos fazer uma paragem nas nossas reuniões virtuais. Iremos apenas lançar um vídeo com as questões para serem respondidas para a próxima quarta-feira, na quarta-feira seguinte, desculpem, dia 22 de Abril. Aí sim iremos começar com este nosso estudo de Hebreus e se quer adquirir este caderno, basta enviar um e-mail para contato portugal@benditas.blog e irão receber o vosso caderno de estudo em casa. Dizer que também o valor do caderno são 4€, já com os portos incluídos. Por isso, se querem fazer este estudo connosco, por favor, adquiram o mais rápido possível para conseguirem ter atempadamente em vossas casas o
o caderno convosco e encorajar todas aquelas que fizeram connosco e que nos acompanharam no estudo da Êxodo a manterem-se a fazer este estudo connosco. Tem sido muito bom podermos estudar a palavra juntas, mesmo que ainda de maneira que não seria ideal para nós estarmos juntas, ansiamos muito estar juntas, temos orado por isso também, mas através das novas tecnologias conseguimos nos manter próximas e então usarmos isso a nosso favor e tem sido mesmo uma benção muito grande poder continuar a estudar a palavra e é isso que queremos incentivar-vos a fazer connosco. Uma boa semana e que Deus vos abençoe.